Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma peça-chave do direito administrativo, os poderes da administração pública. E olha, vamos focar em dois conceitos que são a base de tudo, sabe? O poder vinculado e o poder discricionário. Então, vamos lá entender como isso funciona na prática. Vamos começar com o ponto mais crucial de todos, que é o seguinte: para a administração pública, poder não é uma escolha, é uma obrigação. Ou seja, o agente público não pode simplesmente decidir se vai usar ou não o poder que tem. Ele tem que usar, é um dever. E é justamente por isso que a nossa primeira parada é para entender a fundo essa ideia, o poder como um dever. Isso tem nome e é super importante. É o poder-dever. Pensa assim. A prerrogativa, ou seja, o direito que a administração tem de agir, vem junto com uma obrigação que ela não pode recusar. E qual é o objetivo? Sempre o mesmo: agir para atender o interesse público. E olha, a consequência disso é séria. Se o agente público simplesmente não age quando deveria, essa omissão, ela já é uma ilegalidade. Isso não fica por isso mesmo, tá? Pode gerar responsabilidade para ele tanto na área civil e administrativa, quanto até na penal. Certo. Mas como é que esse dever funciona no dia a dia? Vamos ver isso agora, começando por aquelas situações em que a lei é super específica, sabe? Quando ela não deixa espaço nenhum para dúvida. É aqui que entra o chamado poder vinculado. A palavra-chave é vinculado mesmo, porque o agente está preso, amarrado à lei. O trabalho dele é basicamente checar se todos os requisitos da lei foram atendidos. Se foram, pronto. Ele tem que praticar o ato exatamente do jeito que a lei manda. Não tem margem de manobra, não tem escolha. Pensa numa receita de bolo que vem na caixinha, sabe? A lei é essa receita. Se o agente público seguiu todos os passos, usou todos os ingredientes certinhos, o resultado só pode ser um. Ele não pode inventar moda, colocar um ingrediente a mais ou fazer diferente. O resultado já está definido. Tá, mas e quando a própria lei dá uma folga? Quando ela não dá uma receita pronta, mas sim algumas opções? Bom, aí a gente entra num outro cenário, o da tomada de decisão. E esse é o famoso poder discricionário. Aqui o jogo muda. A própria lei dá ao agente uma certa liberdade para ele analisar a situação, o caso concreto e decidir qual é a melhor saída. Claro, sempre de olho no interesse público, né? E essa avaliação que ele faz é o que a gente chama de análise do mérito administrativo. Mérito administrativo. O que é isso, afinal? Basicamente, é uma análise de duas coisinhas: conveniência e oportunidade. O agente público precisa pensar, sabe? Será que essa é a melhor hora para fazer isso? É a atitude mais conveniente, mais adequada para resolver esse problema e beneficiar todo mundo? É esse tipo de juízo de valor. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara, né? Dá para ver bem a diferença. De um lado, o poder vinculado, liberdade zero. A análise é só para ver se está tudo dentro da lei e o resultado é um só, sem alternativa. Do outro lado, o poder discricionário. Aqui tem uma margem de liberdade que a lei dá. A análise é de mérito e o agente escolhe a melhor solução. E olha que legal esse exemplo retirado de uma prova de concurso. Ele descreve uma situação clássica de poder discricionário. A norma, diz ali, permitiu que o agente escolhesse a melhor solução. Quer descrição mais clara que essa? Então a gente pode resumir assim: se a lei dá ao administrador a liberdade de analisar os motivos e escolher o que fazer, o objeto do ato, bingo. Estamos falando de um ato discricionário. Ok, mas aí surge uma dúvida muito importante, né? Essa liberdade toda para decidir, ela é absoluta? O agente público pode fazer o que bem entender? É o que a gente vai ver agora, na nossa última parte. E a resposta, já adianto, é não. Essa liberdade tem, sim, limites, e eles são bem claros. E essa é talvez a missão mais importante de hoje. Discricionariedade é uma coisa, arbitrariedade é outra completamente diferente. Não dá para confundir. A liberdade de decisão tem que ser usada dentro de certas cercas, de fronteiras bem definidas. E quais são esses limites? Bom, o primeiro limite está na própria lei que dá a liberdade. É ela que desenha o campo, sabe? Define até onde o agente pode ir. E o segundo limite, super importante também, são os princípios da administração pública. Dentre esses princípios, dois se destacam aqui, o da razoabilidade e o da proporcionalidade. O que eles fazem? Eles funcionam como uma balança, garantindo que a decisão seja equilibrada, que faça sentido e que não seja exagerada para alcançar o objetivo que se quer.
Então pensa comigo, se um ato, mesmo sendo discricionário, ignora o que a lei diz ou passa por cima de princípios como a razoabilidade, ele deixa de ser válido. Ele vira um ato ilegal, arbitrário. E por ser ilegal, ele pode e deve ser anulado. Isso nos leva a uma última reflexão, para fechar. Um ato pode até estar dentro daquela margem de escolha que a lei deu, mas e se ele parecer totalmente injusto, exagerado? Ele pode ser contestado? Pode ser anulado? A resposta é sim. E a chave para entender isso está justamente nesses limites que a gente acabou de conversar.